Olá, mulheres maravilhosas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, está caindo agora de paraquedas aqui no meu canal. Meu nome é Simone, tenho esse canal Dizendo Verdades que eu criei, que é um canal de mulher para mulher, que não é Marisa, mas que te ajuda a sair da depressão e da ansiedade. Pelo menos eu tento, né? Porque como eu sempre falo, eu também sofro desse mal. Como eu falo sempre no início de todos os vídeos, eu criei este canal com o intuito de ajudar mulheres que sofrem com relacionamentos abusivos, né, que passam por vulnerabilidades psicológicas, emocionais, né, por causa de relacionamentos tóxicos, narcisistas, e como eu vivo isso na pele há mais de 4 anos, mesmo estando separada de corpos, eu criei este canal para poder incentivar as mulheres que passam pelas mesmas situações que eu, porque eu vivo procurando aqui no YouTube canais de pessoas que passam por esse tipo de situação, para que eu possa também me fortalecer, e infelizmente as pessoas se calam, né? Infelizmente muitas mulheres se calam. E pensando nisso, eu resolvi criar esse canal, justamente para a gente conseguir, né, apoio uma das outras. Ai, já deu calor, gente, eu tô na menopausa. Deixa eu tirar esse cobertorzinho que já deu um calorão aqui, ó. Dá pra perceber, menopausa é fogo, né? Uma hora você se cobre, outra hora você se despe, ó. Tô com os braços de fora e tô com calor. Daqui a pouco eu fico com frio. Deixar o cobertorzinho aqui do lado. Então, meus amores, hoje eu vim trazer para vocês o andamento do último vídeo que eu deixei aí para vocês. Eu gravei um vídeo no dia 20 de outubro de 2025 falando sobre um erro grave do Conselho Tutelar, né? Relatando que o meu ex-marido narcisista conseguiu enganar até o Conselho Tutelar e fez com que o Conselho, né, agisse de má forma, orientando meu ex-marido a trocar os meus filhos de escola sem o meu consentimento e também levá-los para morar com o meu ex-marido, sem que eu soubesse. E isso configura alienação parental. Eu fui pesquisar, fui me informar para poder ir atrás dos meus direitos e não ficar sem os meus filhos, não correr o risco de perder os meus filhos, já que meu ex-marido está pensando em se mudar para o Rio de Janeiro. Isso também é uma rota de fuga, um erro gravíssimo do Conselho Tutelar, porque eles nem estavam sabendo dessa informação. Aliás, uma das conselheiras sabia sim, porque eu já havia comentado com ela. Dando um resuminho aqui básico para vocês entenderem. Os meus filhos ficam comigo uma semana e a outra semana ficam na casa do pai. Nós optamos por matricular os meus filhos aqui nas escolas próximas à minha casa, na região de São Miguel Paulista, justamente porque eu não tenho carro, não tenho transporte público, não teria condições de eu levá-los ou buscá-los em outras escolas. Então lá, há 4 anos atrás, quando nós nos separamos, foi isso que nós combinamos. Os meus filhos estudariam aqui, porque ele tem carro, ele teria como vir trazer e vir buscar quando fosse a semana dele, e eu, como não tenho carro, já estaria próxima das escolas, então para mim seria muito mais fácil assim. Pois bem, meus filhos estudam nessas escolas aqui próximas da minha casa, na região de São Miguel Paulista, há mais de 4 anos. E há mais de 4 anos eu sou perseguida pelo meu ex-marido narcisista, já com ameaças de morte, já com perseguições no meu trabalho e várias outras coisas. Uns dias atrás eu passei por uns problemas financeiros e pedi para o meu filho, na minha semana, que falasse com o pai para que ele mandasse um valor para eu comprar os alimentos para os meus filhos, ou que ele fizesse uma compra pequena, já que aquela semana era minha, e daqui uns dias ele ia pegar os meninos, e os meninos iam ficar na semana dele, na casa dele, ia ficar tudo bem. Só que ele se recusou. E eu não podia deixar os meus filhos passando necessidades naquela semana, já que eu fiquei doente, perdi muitas alunas no meu estúdio de pole dance, fiquei com um rombo gigantesco na minha conta, então aquela semana eu não ia conseguir suprir as necessidades dos meus filhos. Como ele se recusou a ajudar, eu fui até o Conselho Tutelar pedir ajuda. Contei toda a minha situação e pedi para que a conselheira conversasse com ele e obrigasse ou ele a levar alguns alimentos para minha casa, enviar o valor para que eu pudesse comprar os alimentos dos meus filhos naquela semana, ou se ele não quisesse, porque ele sempre se recusou a ajudar, sempre,
ele prefere ver os meus filhos passando por problemas, por privações, do que ajudar com um valor mínimo. Então eu pedi para que ela chamasse ele para conversar no conselho e pedisse para que ele ficasse com os meus filhos por mais uma semana ou 15 dias no máximo. Que seria o tempo de eu marcar algum workshop em outros estúdios, que eu marcasse workshops no meu próprio estúdio e já ia levantar aquele valor para que eu pudesse pagar as minhas contas e voltar tudo ao normal. Ter meus filhos comigo nas minhas semanas tranquilamente, sem precisar de ninguém, já que ele não ajuda com nada. Enfim, fui embora para casa tranquilamente, só que eu aproveitei e passei no fórum. Já que ele nunca quis ajudar, eu passei no fórum e pedi, né, solicitei dei entrada no pedido da pensão alimentícia, né? Ok, fui para casa. Aí o conselho tutelar chamou meu ex-marido, conversou com eles, eu não fiquei sabendo da conversa deles. Ele só mandou mensagem pro meu filho e falou, ó, tô indo aí buscar vocês vão passar essa semana comigo. Eu falei, graças a Deus, pelo menos essa semana meus filhos não vão passar por privações. Tava tranquila, deixei os meninos irem. Depois de 2 dias, 3 dias no máximo, eu recebi uma ligação da escola falando que eu tinha que levar os documentos do meu filho menor para fazer a transferência. E isso todo, esse rolê, eu vou deixar vocês assistirem nesse vídeo aqui que eu postei ontem, tá? Falando sobre esse erro grave, porque se eu for falar tudo aqui vai ficar muito grande esse vídeo. Então vou resumir bem resumidinho para que vocês entendam mais ou menos, mais para mais detalhes eu vou deixar aqui nesse vídeo que eu postei ontem, dia 27 de outubro, na segunda-feira. Para vocês verem como a minha cabeça estava atordoada. Eu gravei o vídeo no dia 20, mas não consegui postar, gente. Porque foi uma semana assim tenebrosa. Eu chorei demais, eu me estressei demais. Foi muito horrível aquela semana para mim. Meus olhos estão até inchados ainda, ó, de tanto que eu chorei, gente. Mas enfim, vou dar uma contextualizar aqui para vocês, né? Dei uma resumidinha aí. Enfim, deu todo aquele problema que o meu ex-marido trocou os meus filhos de escola sem o meu consentimento e disse lá para o conselho tutelar do Hermelino Matarazzo, que é onde ele mora, que os meus filhos estavam morando com ele, a mando do conselho tutelar de São Miguel Paulista. Gente, eu só fiquei sabendo que os meus filhos já não estavam mais nessas escolas aqui de São Miguel Paulista, porque a diretora da outra escola lá da Ponte Rasa me mandou mensagem pedindo os documentos, porque senão eu não teria sabido de nada, porque ele proibiu meus filhos de me contarem. Ou seja, os meus filhos já estavam estudando lá há uma semana, meus filhos já estavam como morassem lá, né? As informações que ele passou para o Conselho Tutelar do Hermelino Matarazzo é que meus filhos já estavam morando lá. O Conselho Tutelar do São Miguel Paulista largou o caso de lado, falou, não, agora quem cuida desse caso é o Conselho do Hermelino Matarazzo. Foi um rolo, gente. Ele fez isso justo no final do ano, quando nós estamos no final das provas, né, do ano letivo, nós estamos já no finalzinho de outubro. Agora nós temos as provas São Paulo, Saresp, Saesp, sei lá, são várias provas, né, que são obrigatórias para medir como que está o ensino das escolas, fora as provas finais. Gente, outubro, nós estamos no final de outubro. Olha só a confusão que ficou a cabeça dos meus filhos, saírem de uma escola onde eles já estavam acostumados com o tipo de ensino, com seus amigos, com seus professores, e irem para uma escola totalmente diferente, onde as provas estavam marcadas em datas diferentes. Uma confusão enorme na cabeça dos meus filhos. Eu não aceitei aquilo, porque não foi aquilo que eu pedi para o conselho. O que eu pedi para o conselho foi para que eles interviessem, para que meu ex-marido ficasse com os meus filhos por uma semana apenas, para que eu pudesse resolver os meus pepinos financeiros. E graças a Deus, naquela semana eu consegui me ajeitar. Só que deu toda aquela confusão. Vocês acham que eu fiquei quieta? Não, eu não fiquei quieta. E por isso eu vim aqui contar para vocês tudo que vocês podem fazer se vocês estiverem passando por isso também. Em primeiro lugar, é saber que nem o pai e nem a mãe podem fazer transferências de escola dos seus filhos sem o consentimento do outro genitor, porque isso configura alienação parental, tá? Você
não está sabendo de nada sobre os propósitos do outro genitor, aí a pessoa pode fugir, mesmo porque ele já está com data marcada para ir para o Rio de Janeiro. Isso também entra como subtração de menor? Acho que é isso. Eu não estou lembrando agora. Mas foram todas as coisas que eu pesquisei. Eu fui até as escolas, né? Recusei a vaga, não deu certo, fui para o conselho, não tinha dado certo. Então, o que eu fiz? Eu fui até o Ministério Público. Quando eu cheguei lá, expliquei, né? Primeiro eu tinha ido no Ministério Público de Guaianazes. Quando eu cheguei lá, estava fechado. Disseram que tinha ido para Itaquera. Então, nós fomos para o Ministério Público de Itaquera. Quando chegou lá, nós fomos enviadas para a Defensoria de São Miguel Paulista, né? Que lá dentro também tem um ministério, né? Então, foi um rolê danado, né? A semana inteira correndo. Mas, enfim, conseguimos. Fui lá. Contei tudo para o Ministério Público, lá eles me orientaram, fizeram o que tinham que fazer, não sei se é protocolos que falam, são tantas documentações, mas o importante é vocês saberem como agir, tá? Os nomes das documentações eu não vou saber falar direito, mas enfim, aconteceu isso com você, seu ex-marido trocou seus filhos de escola sem o seu consentimento, você não está conseguindo resolver pelo Conselho Tutelar, vai direto no Ministério Público. Explica o que aconteceu, leva a maior quantidade de provas que vocês puderem, matrícula do seu filho, histórico escolar, leva os cadernos, leva boletim, leva tudo. Fala o que aconteceu, que você não estava sabendo. Eles vão te mandar também, vão fazer um documentozinho lá, depois eu fui, se eu não me engano, na Defensoria Pública, tá? Eu ia até entrar com pedido de tutela de urgência, tá? Porque também pode ser feito isso se você estiver com suspeita de fuga, tá? Pede tutela de urgência. Eu tô falando aqui bem resumido, mas dependendo da quantidade de dúvidas que tiver, eu vou fazer um vídeo mais explicativo, tá? Para vocês entenderem realmente o passo a passo. É porque são muitas coisas, são muitas camadas, então eu vou dar uma enxugada, tá bom? Lá na Defensoria Pública eu também expliquei e ainda disse que o que ele fez, ele resolveu tirar os meus filhos de perto de mim justamente quando eu recebi a informação da Defensoria Pública que o juiz tinha deferido, né, o pedido da pensão alimentícia, ou seja, já está marcado para o dia 3 de novembro agora, para nós assinarmos os papéis, porque o juiz já está tudo certo, ele precisa pagar a pensão alimentícia. Então, o que eu acho que aconteceu também aí? Ele quis levar os meus filhos para morar junto com ele, porque assim ele poderia falar que não tinha obrigação de pagar pensão alimentícia, já que meus filhos estavam morando com ele. E o pior, dependendo da situação, se ele conseguisse fazer isso, eu teria que pagar a pensão alimentícia para ele. Sendo que eu sempre custeei todas as coisas dos meus filhos. Remédios, roupas, dentista, oculista, tudo sou eu. Ele não ajuda com nada. Roupas novas, alimentação, sou eu. Enfim, quando saiu, né, o deferimento da pensão alimentícia, ele começou a fazer toda essa bagunça, né? E eu também levei essa informação também para o Conselho, para a Defensoria Pública. Eu estou aqui com a pasta cheia de papéis. Cheias de papéis. Quando saiu a pensão alimentícia, né, deferimento, eu precisei voltar lá na Defensoria Pública com meu filho do meio, que tem 16 anos, para que ele assinasse, né? Eles dão um papel aqui para você. Gente, eu tô com o olho tão ruim que eu não tô conseguindo nem ler direito. Mas eles dão aqui para você um papel onde você tem que assinar. O seu filho, se tiver 16 anos, vai ter que assinar também. E aí eles já mandam você ir buscar a senha num tal dia lá para você acompanhar o processo. Tudo isso aqui foi feito, né? Ok. Fui atrás dessa reversão de vaga. Falei com o Ministério Público, falei com a Defensoria Pública e fui até a escola. Quando eu cheguei na escola, consegui reverter a do Vinícius antes que a vaga fosse enviada, né? Consegui, graças a Deus. Só que o meu ex-marido, mesmo assim, estava levando o meu filho para a escola. Eu não entendi isso, gente.
Como que uma criança que está matriculada numa escola consegue entrar em outra? Não consegui entender isso até agora. Mas enfim, graças a Deus, o meu filho Vinícius, que é o menorzinho, praticamente no dia seguinte, né, não, 2, 3 dias depois, perdão, eu consegui fazer com que ele voltasse para a escola. Ele já começou a fazer as provinhas dele, as provas finais, tranquilamente. Só que aí o problema maior estava com o meu filho de 16 anos, porque ele realmente já tinha sido transferido para uma outra escola super perigosa, onde alunos tocaram fogo até dentro da sala. E aí eu fui na escola antiga dele, discuti, bater boca com a pessoa, porque a pessoa a diretora muito arrogante, falou para mim, eu disse para ela, olha, meu ex-marido trocou meu filho de escola sem o meu consentimento, eu quero fazer a reversão de vaga, né, da transferência dele, porque eu não posso ir até lá, eu fui ameaçada de morte, não posso ir até lá. Ela foi muito grossa, não quis resolver o meu problema, enfim. E eu, né, resumindo, como não podia ir até a outra escola para pegar meu filho, no final de semana, quando ele deixou meus filhos em casa, ele deixou claro que ele ia deixar meus filhos no sábado à noite e ia pegar no domingo à tarde. Eu devolvi meus filhos? Não, não devolvi. Na segunda-feira de manhã, eu fui direto para a delegacia de polícia e abri um boletim de ocorrência e pedi medidas protetivas de urgência para mim e para os meus filhos. Tá, fiz lá todo o depoimento e tudo mais. E aí, né, não sei se é escrivão. Ai, gente, me desculpa. Barulheira. Eu não sei dizer se é o escrivão, gente, me perdoem, porque nessa doideira toda eu acabo esquecendo nomes, cargos. Enfim, falei lá, acho que é o escrivão. Delegado, eu falei com o delegado, enfim. Expliquei toda a situação e ele me perguntou se havia ocorrido violência física contra os meus filhos. Eu disse, não, contra os meus filhos não, mesmo porque eu não ia mentir, porque, né, para a polícia não se mente e não tem necessidade. Temos que trabalhar com a verdade. Então ele me disse, olha, então a medida protetiva é para a senhora e para os seus filhos nós não vamos colocar medida protetiva até que a guarda saia. Eu já tinha agendado audiência para pedir a guarda dos meus filhos, tá? Enfim. Eu pedi a medida protetiva, a Lei Maria da Penha, de urgência, e saiu no dia seguinte. Graças a Deus, tá aqui, ó. A minha medida protetiva saiu no dia seguinte. Eu me orientei com o policial e perguntei para ele, caso ele vá até a minha casa, meus filhos estão comigo esse final de semana, ele deixou meus filhos, eu não quis entregar justamente para eu ter tempo hábil de vir aqui abrir o boletim de ocorrência. E perguntei para ele, caso ele chegue na minha casa e queira tirar os meus filhos, queira pegar meus filhos, eu sou obrigada a entregá-los ou eu posso ficar com os meus filhos? Até que eu consiga, né, no dia 22, ir para minha audiência e ver o que vai acontecer lá com o pedido de guarda. O policial me orientou que eu não era obrigada a nada, já que nenhum dos dois tem a guarda e os meus filhos estavam comigo naquele final de semana. Se ele fosse atrás dos meus filhos, era só eu falar sobre a medida protetiva. Ele não ia poder se aproximar da minha casa. Meus filhos estão comigo, então, né, ele não ia poder pegar meus filhos à força. De posse do meu boletim de ocorrência e da medida protetiva, fui na escola novamente falar com aquela diretora arrogante. Ela não queria me ajudar e eu falei para ela, olha, eu tenho aqui boletins de ocorrência, eu já tenho vários protocolos do Ministério Público, da Defensoria Pública, falando o que aconteceu, o erro do Conselho Tutelar, erro da escola que não entrou em contato comigo. Enfim, conversei lá com ela, resumidão. Aí na hora que eu falei sobre Ministério Público, Defensoria Pública, né, polícia, boletim de ocorrência, falei que eu ia também entrar com boletim contra a escola e tudo mais. Aí rapidamente ela quis me ajudar. Né? Então ela falou, mãe, eu vou tentar reverter a vaga. Não é certeza que eu vá conseguir isso, mas eu vou tentar. E eu já falei para ela, não é certeza sim. Vocês fizeram, vocês vão arrumar. Não sejam bobas. Exijam os direitos de vocês. O que é errado, o que é certo. Não era nem para o conselho ter orientado meu ex-marido a levar os meus filhos, né? Sem o meu consentimento, trocar de escola no final do ano letivo, gente, que absurdo.
Eles não têm poderes de polícia e eles não têm poderes judiciais, eles não têm como mandar nada, nada. Não são eles que decidem isso, né? Então eu falei sobre ordem judicial, mesmo sem entender muitas coisas, que eu estava nervosa, embolei uma coisa com a outra, mas depois eu me centrei e fui falando e mostrando todos os documentos que eu tinha reunido. Ela me pediu para ligar para ela no dia seguinte que ela ia tentar resolver. Não resolveu? Resolveu. Consegui fazer com que no dia seguinte ela revertesse a vaga do meu filho para a escola. Liguei para ela e falei, e aí, conseguiu? No dia seguinte, conseguiu resolver o meu problema? Sim, mãezinha, pode vir assinar a transferência dele na escola. Peguei meu filho, fui na mesma hora, assinei o documento lá de transferência, de reversão de transferência, e imediatamente meu filho voltou a estudar. Agora, graças a Deus, os dois estão nas escolas anteriores, que eles já estavam há mais de 4 anos. Com todos esses pepinos rolando, com todos esses erros, com todas essas coisas, né, que aconteceram, e eu sempre correndo atrás da proteção dos meus filhos, uma vez que meu ex-marido é narcisista e eu morro de medo que ele possa fazer coisas com os meus filhos para se vingar de mim. No dia que estava marcado para audiência, na verdade não é uma audiência, é um primeiro contato para ver se a Defensoria Pública vai poder te ajudar, te atender de forma gratuita ou não. Eles fazem uma entrevista com você para saber se você tem condições de pagar advogados ou não. Naquele dia 22 de outubro, eu já tinha reunido todos os documentos que eles pedem. Eles pedem os 3 últimos olerites que você tem, 3 últimos extratos bancários, documentos, né? RG, CPF, comprovante de endereço, eles pedem várias coisas. Antes que você, na forma online, tá? O meu atendimento foi de forma online. Antes do dia e do horário, você tem que entrar no site pelo link que eles mandaram para você e enviar todos esses documentos, para que na hora do seu atendimento seja agilizado, para que você não precise ficar mandando ali cópias de documentos durante o seu atendimento. Enfim, acordei bem cedinho no dia que estava marcado, dia 22 de outubro, que foi quarta-feira agora, às 8h28 da manhã eu já estava com o computador ligado. E uma coisa que eu indico para vocês, se vocês também têm esse atendimento online, o que é legal é vocês entrarem no link, acessarem tanto pelo notebook quanto pelo celular ao mesmo tempo, tá? Simultaneamente. Por que, Simone? Porque às vezes eles vão enviar alguns documentos para você e na hora que você vai baixar os documentos, né, para poder preencher, se você tiver somente no notebook ou somente no celular, cai, tá? O atendimento cai, o chat bagunça tudo. E experiência própria, aconteceu comigo, aí eu tive que retornar de novo, aí fiquei um tempão lá esperando ser atendida novamente, tá? Então façam isso, acessem o link simultaneamente, pelo notebook e pelo celular. Então, durante a entrevista, mandei os documentos e tudo mais, né? Eles me perguntaram sobre a minha renda, sobre várias coisas, quantas pessoas moravam comigo na residência. Falei que era eu e os meus 3 filhos, perguntaram as idades. Quando eu falei da Celina, que é a minha filha de 19 anos, eles perguntaram se ela tinha carteira de trabalho, se ela trabalhava registrado, várias perguntas. E eu disse que não, que ela não trabalhava registrado, que ela trabalhava comigo e que o nosso estúdio estava passando por uma situação financeira meio complicada e que o salário dela não era aquelas grandes coisas. Era só uma ajudinha de custo, né, para ela comprar as coisinhas dela, né, e que ela não tinha acesso nem à conta bancária, porque eu já pagava para ela direto na mão dela. Então eles me pediram para que a Celina assinasse uma declaração de que ela não possui carteira de trabalho e a outra de que ela não possui conta bancária, tá? E aí eu baixei, né, aqueles 2 documentos, imprimi e ela assinou. Depois eles me pediram também uma declaração do valor que ela recebe, né? Então ela colocou lá, ela mesma preencheu com o CPF, RG, o valor que ela recebe, assinou e nós mandamos de novo. Graças a Deus, oh glória, eu passei.
no atendimento, né? Lá naquela primeira entrevista, então vou receber atendimento jurídico gratuito, tá? Você tem que ter um certo salário lá, não pode passar de, acho que são 4 salários, 3 salários, eu não lembro direito, mas não pode passar de um valor X, senão você não consegue atendimento gratuito, tá? E aí nisso conversei, né, com a pessoa lá do departamento jurídico, que é a Isabela, né, contei toda a situação, ela perguntou qual que era o motivo, falei que era o pedido de guarda dos meus filhos, e aproveitei, porque eu não sou boba nem nada, eu pedi também para dar entrada no divórcio. Uma vez que o meu ex-marido narcisista fez toda uma bagunça quando eu consegui uma advogada, tá? Tudo isso tá explicadinho lá nesse outro vídeo, tá, meus amores? Eu consegui uma advogada, entrei com o pedido de divórcio, a advogada já estava nos finalmente ali, já tinha assinado todos os documentos, quando chegou no final, que ele precisava assinar, ele, sei lá o que foi que ele fez com ela, que ela pegou e mandou mensagem para mim, estou saindo fora do caso, renunciei, e ela acabou saindo. Então eu aproveitei e pedi para a Isabela, que é do Departamento Jurídico da Defensoria Pública, que eu queria também entrar com pedido de divórcio. Perguntei para ela se era possível, ela disse totalmente. Então ela me perguntou o que tinha acontecido, falei tudo, gente, explica tudo. Não deixa faltar nenhum. Bom, enfim, explica tudo, tá? Todos os detalhes. Aí eu falei sobre ele ter tirado meus filhos daqui da escola sem me avisar, que ele estava com intenção de fuga para o Rio de Janeiro. Falei sobre a violência doméstica. Aí ela me pediu se eu tinha o boletim de ocorrência, se eu tinha a medida protetiva, tudo isso eu fui mandando para ela. Por isso também que é importante, deixa o notebook e o celular, que por um lado você tira a foto, né, dos documentos. Eu tirava a foto dos documentos com o celular, enquanto estava em atendimento com ela pelo notebook, e ia enviando os documentos, tá? Então, enviei os boletins de ocorrência, enviei todos os documentos que eu fui pegando de Defensoria Pública, de Ministério Público em relação aos meus filhos, mandei a cópia da medida protetiva e, enfim, ela me pediu a cópia da certidão de casamento. Graças a Deus que eu já tinha ido buscar no cartório essa certidão de casamento com antecedência, que eu sabia que eu ia precisar dela, porque o meu ex-marido tocou fogo na nossa certidão de casamento na minha frente, justamente para eu não ter documentos para entrar com pedido de divórcio, enfim. Isso aí já aconteceu há muito tempo, mas graças a Deus depois eu peguei a segunda via da certidão. Enfim, meus amores, foi marcado agora para o dia 3/11, a audiência da guarda unilateral dos meus filhos. Eu peço muito a ajuda de vocês, que vocês possam orar por mim, pedir para Deus intervir. Eu tenho muita fé em Deus e eu tenho certeza absoluta que eu vou conseguir, né? Se Deus quiser, a guarda dos meus filhos, porque são provas demais, né? Não tem como dar errado, porque ele errou demais, fez muita idiotice, muita burrice, e não tem como eu perder a guarda dos meus filhos. Eu não acredito que eu vou perder a guarda dos meus filhos, enfim. Então, eu vou mantendo vocês informados. No dia 3 também do 11, vai acontecer lá a assinatura dos papéis da pensão alimentícia, tudo no mesmo dia, gente. A única diferença é que para a pensão alimentícia é no Fórum de São Miguel Paulista, presencial, e da guarda dos meus filhos é na Defensoria Pública também de São Miguel Paulista, só que online. Então, enquanto eu estiver assinando os papéis, eu vou estar aqui com o celular também, online, na audiência, não ser 2 audiências ao mesmo tempo, né? Tomara que dê tempo. A online começa às 8h28 e a assinatura dos papéis começa às 10, né? Os dois no mesmo local, um do lado do outro. O fórum é aqui, São Miguel, e a defensoria é aqui, tá? Então os dois vão ser ao mesmo tempo, mas eu vou estar ali do ladinho, qualquer coisa ali pelo celular mesmo já aviso. Eu tô aqui no fórum ao lado, né? E se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas enfim, meus amores, eu vou trazendo todas as informações para vocês, tá? Tudo que eu puder ajudar vocês aqui, tudo que eu puder agregar para ajudar as mulheres que estão passando por esse tipo de situações e não sabem o que fazer, eu vou trazendo todos esses vídeos. E se você conhece outras mulheres que precisam também desse apoio, de saber como agir, o que fazer, manda
este vídeo, compartilha, tá bom? Ah, esqueci de falar também, fui no conselho tutelar e ameacei lá também. Falei, olha, foi uma das suas conselheiras que fez isso e vocês vão ter que me ajudar a reverter, porque senão eu vou atrás do órgão que é acima de vocês. Tem um órgão, gente, também que manda no conselho tutelar, digamos assim. Eu esqueci o nome desse órgão. Eu vim despreparada para fazer o vídeo, gente, porque eu precisava falar as informações para vocês, só que eu tô tão assim em êxtase. É uma mistura tão grande de tristeza com preocupação, com felicidade, com tudo, que eu acabo esquecendo algumas coisas. Mas se for necessário, depois eu faço um vídeo mais extenso, né? É complicado, né, gente? Vocês têm que ter paciência para poder, né, pegar todas as informações. Mas se for necessário, eu venho enumerando todos os passos que eu fiz, nomes de todos os órgãos que eu fui, de todas as pessoas que podem ajudar, tá? Mas esse resumão acredito que já dá para abrir um pouco a mente de vocês, tá bom? Então, graças a Deus, as escolas revertidas as transferências, meus filhos estão estudando e agora é só esperar para assinar os papéis da pensão alimentícia e torcer para que Deus vá na frente no dia 3 de novembro e eu consiga a guarda dos meus filhos, que em nome do Senhor Jesus eu tenho certeza que já é ganha, né? E vou vir falando para vocês, tá bom? Vou vir explicando tudo para vocês e mantê-las informadas. Tá bom? E é isso, meus amores. Um pouquinho mais tranquila, né? No vídeo de ontem estava um pouquinho mais tensa, chorosa, mas hoje eu já tô um pouquinho melhor e fico muito feliz de estar trazendo essa notícia para vocês. E se vocês precisarem de algum apoio, tiverem alguma dúvida, quiserem escrever aqui para mim nos comentários, escreve aí, tá bom? Que eu ajudo vocês no que for necessário, tá bom? E vamos juntas lutar contra esse tipo de abuso, tanto de conselho tutelar quanto de marido narcisista, escolas que não se importam, né, com a situação das mães, enfim. O que a gente precisa fazer para ter os nossos filhos em segurança e a nossa integridade física e emocional também, nós vamos fazer, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu agradeço muito por vocês ficarem aqui comigo até agora, né? Vídeo longo, mas acredito que um vídeo produtivo, que também pode estar tirando a dúvida de outras mães que estão passando pela mesma situação, né? Então deixa um joinha para ajudar na divulgação do canal, tá bom? Meu canal é muito pequenininho ainda, mas eu tenho certeza que a importância do meu canal é muito grande, porque eu falo de coisas que muitas mulheres precisam saber. Então clica no gostei para ajudar na divulgação do canal, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos, as próximas dicas, e não esqueçam de ativar o sininho das notificações para toda vez que o YouTube, que eu postar, né, algum vídeo novo, o YouTube possa informar para vocês. E se tiver aparecendo um botãozinho de hypar, eu acredito que não, né, porque é muito novinho ainda, mas se tiver aparecendo um botãozinho de hypar aqui embaixo, ó, clica em hypar para mim, por favor, para que o YouTube possa enviar esse vídeo cada vez mais para outras pessoas, tá bom? E é isso, meus amores. Agradeço muito por terem assistido esse vídeo. Fiquem todas com Deus, um beijo e até a próxima.